Agora nós vamos iniciar a nossa aula de olhos, sombras, delineados, tudo aquilo que vocês mais gostam e mais têm dificuldade em fazer. Eu vou ensinar para vocês desde um olho mais opaquinho, com uma sombra mais terrosa, basiquinha. E vou ensinar também vocês a transformar a make, essa sombra, numa sombra mais iluminada. Um iluminado mais razoável, que tu poderia usar de dia, num evento de dia ou até para trabalhar, se tu gosta de iluminados. E também uma sombra bem iluminada, daquelas com bastante brilho, né? Sem ser aquele glitter de antigamente. Mas aquela sombra que a maioria das pessoas gostam, que é aquele iluminado bem aparente. O que eu gosto de começar aqui na parte dos olhos, tá? Lá na parte de corretivo eu não ensinei isso pra vocês porque eu deixei pra ensinar aqui. Mas vocês ainda vão usar um pouquinho de corretivo com o nosso pincelzinho. Bem pouquinho mesmo, eu tô pegando aqui da tampinha mesmo do meu corretivo. E vocês vão vir bem aqui nesse cantinho, tapar essa parte aqui, ó. Aqui a gente chama de olheira de nariz. Vocês viram que eu não escondi aqui o meu contorninho de nariz que eu tinha feito. Eu só fiz bem do ladinho, ó. Ao contrário do contorno de nariz que era aqui, eu tô fazendo aqui, ó. Ó, como o meu pincel encaixa bem direitinho aqui. E eu vou tapar só essa partezinha aqui, ó. Bem pouquinho, não precisa super tapar. É só pra dar uma clareadinha aqui nessa parte. Ah, ficou um pouquinho marcadinho, eu só passo o dedinho assim. O dedinho é uma borracha muito boa também pra gente usar. E é isso. Vou pegar o restinho que ficou aqui nesse pincel e só vou dar uma varridinha aqui em cima dos meus olhos, na minha pálpebra. Só pra dar uma basezinha ali. E agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou fazer um olho mais marronzinho, assim, um esfumado, mesmo das maquiagens mais neutrinhas, mais leves que eu faço isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o meu pincel de sombra. Eu gosto de um pincelzinho assim, mais gordinho, bem fofinho assim, mas ao mesmo tempo compridinho. E vou pegar o meu contorno cremoso e vou passar um pouquinho aqui na minha pálpebra, mais aqui nos cantinhos, ó. Não preciso passar em toda, só pra, ó, já consegui uma profundidade aqui, só com esse contorninho aqui que eu peguei. Pegando um pouquinho da pálpebra, tá? Mas mais nos cantos externos. Aqui eu já teria um olho por dia, tipo, pra eu ir trabalhar, pra eu ir viver. Esse aqui já seria um olho bem versátil, que eu adoraria. Agora eu vou pegar a minha sombra. Eu amo essa paleta aqui que eu uso. Que ela é só de opacos, só de marrons. Tem marrons frios, marrons mais quentes. Então ela é bem versátil. Às vezes eu saio pra atender praticamente só com ela e mais umas sombrinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar um marronzinho médio aqui e vou ali naquele lugarzinho de novo, no meu côncavo, dando essa mais profundidade ali. Por que eu fiz com contorno primeiro? Porque o contorno, como ele é cremoso, ele já vai ser um primer pra minha sombra. Tipo, a minha sombra já vai durar muito mais, já vai dar uma corzinha e também já vai durar mais. Ai, Fran, mas ficou super marcado aquilo ali. Sim, ficou, realmente. Eu vou tirar o excesso aqui do meu pincel e agora eu vou só dar uma esfumadinha. Tudo com muita leveza, como eu falei pra vocês lá em outras aulas. É tudo com muita leveza, não precisa botar força no teu pincel, tipo achatar ele. Olha como eu mal encosto o pincel na minha pele. Não precisa, tipo, forçar ele assim. Porque quanto mais tu força, mais tu vai marcar e pior vai ser de tu consertar.
todos os produtos, tira o excesso. Peguei sombra aqui, tô tirando o excesso. E vou fazer do outro lado aqui. Olha o movimentinho que eu tô fazendo. Posso fazer movimentos circulares, esfumando essa sombra. Mas peguem de pouquinho em pouquinho e vão fazendo assim, que já vai dar o efeitinho. É bem no côncavo que a gente deve fazer essa sombra. Lá no guia, eu chamo essa sombra de sombra 1, que é a sombra que vai te dar a base da tua maquiagem aqui, dos olhos. A sombra que vai te dar a base da sombra. É exatamente isso. Então, é só para marcar o côncavo aqui. Eu poderia deixar assim, né? Passaria o rímel e estaria pronta. Caso, mas marcou muito, Fran, tipo, não tô sabendo desmarcar aqui, tá? Peguem o pincel do corretivo de vocês e só dá uma varridinha em cima da sombra. Lembra que pro rosto o pincel da base era a borracha de vocês? Aqui na parte dos olhos o pincel do corretivo vai ser a borrachinha. Então, subir muito na sobrancelha, tá muito marcado o esfumado, pega ao contrário, pega uma coisa mais clara, que né, tipo aqui o pincelzinho do corretivo, que não precisa colocar mais corretivo, mas só para dar esse acabamento de esfumado. Pode também pegar um pó, o teu pó lá translúcido que tu usa, e também fazer esse efeitinho aqui. Se tu quiser dar uma esfumadinha, uma clareadinha. Olha como dá acabamento. E essa aqui seria a minha sombra 1. Posso deixar assim ou posso clarear mais. Eu vou clarear ela depois, mas depois quando eu for fazer a parte de iluminado. Agora a gente vai para a sombra 2, que tem lá no guia de auto make. Eu tô fazendo com marrons, mas tu pode fazer, quero fazer uma sombra mais rosinha. Fazer, sei lá, só um exemplo, gente, só um exemplo, mas quero fazer um verde. Vou fazer com um verde mais claro e um verde mais escuro. E para essa parte mais de uma sombra mais escura, aqui eu fiz um marrom mais claro, agora eu vou fazer um marrom mais escuro, eu vou usar um pincel menor. Vou usar também um pincel redondinho, mais compridinho assim, mas ele menorzinho, de uma espessura menor. E vou pegar um marrom mais escuro. Não tão escuro, não vou pegar tão escuro. Posso pegar já direto no escuro, mas eu posso ir medindo. Pega um tom a mais do que tu pegou o marrom 1 aqui, a sombra 1. Depois, achei que não ficou ainda o efeito que eu quero, um marrom muito claro ainda. Pega um pouquinho mais, ou pega um pouquinho mais escuro. E eu vou vir só nesse cantinho aqui, ó, dos olhos. Dentro da pálpebra, mas só no cantinho externo, tá? Só para dar mais profundidade. Agora, a gente vai pegar ele mais um pouquinho e a gente vai subir um pouquinho aqui no côncavo. Ai, Fran, mas ficou muito escuro, ficou muito marcado. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá o pincel da sombra 1 e vamos misturar isso aqui. E é assim que a gente vai construindo. Olhem a diferença de um lado para o outro já. Como já deu mais profundidade, já deu mais uma cara de maquiagem mais completa. E a gente vai fazer isso do outro lado também. A gente vai botar só no cantinho aqui externo, desculpa. E subir um pouquinho aqui acima do teu côncavo. Vamos pegar o pincel da sombra 1 e vamos dar uma esfumadinha. Aqui estaria pronto o meu esfumado marrom. Poderia parar por aqui se eu quisesse só uma sombra opaca. Eu acho que ainda tá mais marcadinho aqui. Vou pegar o último corretivo então
vou dar mais uma desmarcadinha. Vou pegar um pouquinho de pozinho. E se eu quisesse parar por aqui numa sombra opaca, mas eu quero clarear um pouco mais a minha pálpebra aqui, deixar ela mais clara. Se tu quiser deixar ela mais escura, pode botar mais marrom aqui, aquela sombra 1, pode botar mais aqui na tua pálpebra. Se tu quiser deixar ela mais clara, para deixar essa quanto mais a gente clarear aqui a pálpebra, mais o nosso esfumado vai ficar aparente. Então, como é que a gente clarearia a nossa pálpebra? A gente vai pegar um pouquinho de corretivo. Ó, tá pegando só da tampinha aqui do corretivo. E vou passar aqui na minha pálpebra. Bem pouquinho, só na pálpebra. Ó, como já clareou, sem subir pro nosso esfumado. Bem como já aparece muito mais o nosso esfumadinho aqui. E daí vocês vão dando acabamento. Vou pegar meu pincel da sombra 1 de novo. Vou dar um acabamentinho aqui pra deixar mais harmônico. Uma coisa que eu já vou ensinar pra vocês aqui é sobre a simetria. A simetria, eu tenho uma simetria nos meus olhos, que esse aqui, eu tenho mais espaço de pálpebra do que esse. E como é que eu corrijo isso? Eu vou pegar esse aqui que eu tenho menos espaço de pálpebra, eu vou subir um pouquinho mais esse clarinho aqui. E esse aqui eu vou dar uma descidinha, eu vou escurecer um pouquinho mais da minha pálpebra na parte superior, para equilibrar o máximo possível aqui na maquiagem. Não precisa subir super aqui em cima, mas só dar uma subidinha de leve, sem ultrapassar demais, mas deixar um pouquinho mais claro, para que eu consiga equilibrar a diferença dos meus olhos. E equilibrar aqui na maquiagem é uma forma super fácil de fazer. Sempre lembre que tudo que é claro a gente quer que apareça mais e tudo que é escuro a gente quer que esconder um pouquinho mais. Então eu escondo esse aqui um pouquinho da minha pálpebra e clareio esse aqui um pouquinho para ela subir mais. E agora eu vou iluminar ela. Vou aproveitar que ela já tá a basezinha clarinha feita, poderia ficar assim, já seria ótimo. Mas vou aproveitar que ela já tá com a basezinha clarinha e vou usar uma sombrinha iluminada. Eu amo essa sombrinha iluminada aqui, eu tenho várias dessas. Gosto, por quê? Porque eu gosto da textura, elas são mais cremosinhas do que pó. Então elas não ficam aquela coisa esfarelenta, aquela coisa que tipo não senta nos olhos assim, que não pega também. Às vezes a gente vai passar sombras iluminadas, por que não dá certo? Porque ela se esfarela ali, ela não fica iluminada, não fica uma textura bonita. E essas aqui eu pego com o meu dedo mesmo. Vou ir aqui com o meu dedinho mesmo, só passar aqui na minha pálpebra. Olhem como muda o olho. Olhem que lindo. E daí a quantidade vai ser como tu quiser iluminar. Aqui já teria um olho, nossa, super festa, super bonito. Mas eu quero que fique mais iluminado ainda, eu quero que dê aquele brilho. E agora como é que eu vou iluminar ainda mais o meu olho? Eu vou molhar a minha sombra, a sombra em pó que tu tem aí, que é iluminadinha, que já tem brilho, que é cintilante. Eu vou molhar ela e ela vai ficar mega iluminada, mega com a textura bem parecida com essa e muito mais intensa, vai intensificar muito mais o iluminado. Então eu vou molhar a minha sombra, vou pegar um pincel chatinho, mas ele é bem molinho,
vou molhar bem e vou fazer uma pastinha nessa minha sombra. Isso aqui eu faço há anos, nas maquiagens que eu faço, que eu atendo nas minhas clientes. Esse é o segredo da minha maquiagem de iluminados que eu faço nelas. Vou pegar, vou deixar ele bem pastosinho, ó, bem com bastante produto, e vou passar aqui na minha pálpebra. Olhem o efeito que dá, que lindo também de iluminado. Eu poderia botar mais um brilho ainda em cima, um glitterzinho, já seria esse momento enquanto ela tá molhadinha. Seria perfeito esse momento, mas eu sei que a maioria gosta já só desse iluminadinho, então eu acho que aqui tá ótimo. Mas para quem quiser ainda mais, pode pegar um pouquinho de glitterzinho, de pigmento que vocês tenham e botar um pouquinho em cima com um pincelzinho fofinho. Bem pouquinho, pega um pouquinho do glitter, dá uma batidinha e vai colocando ali em cima e fica lindo. Esse é o segredo do iluminado. Agora eu vou corrigir os dois aqui, vou deixar eles iguais. Aqui foi só uma aula para mostrar a diferença de como fazer iluminados, dois tipos de iluminados. Tanto aqui no nosso curso vão ter aulas bônus, mas lá no nosso Instagram privado também vai ter muitos conteúdos de como produzir makes diferentes. Então, aguardo vocês.